Cerca de 76% da população do estado de São Paulo entrará na fase verde do Plano São Paulo, que prevê a reabertura controlada de quase todas as atividades, inclusive cinemas e teatros. É o penúltimo estágio da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. A reabertura será efetivada já neste sábado. Além da capital, as regiões de Campinas, Baixada Santista, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté entram na fase verde. Nelas vivem 3 de cada 4 paulistas. A região de Barretos, que apresentou um aumento no número de internações e mortes nas últimas semanas, regrediu para a fase laranja, mais restritiva, e o restante do estado permanece no amarelo, intermediário. Enquanto São Paulo discute qual forma de encarceramento proporciona aos seus cidadãos, repercutiu muito a notícia de que mais de 6.400 cientistas e médicos assinaram uma carta aberta pedindo que os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos estimulem a imunidade de rebanho com a estratégia que eles chamam de proteção forçada. A ideia é resguardar idosos e doentes e permitir a circulação de jovens acima de 18 anos para espalhar o vírus e, assim, elevar a imunidade na população. O texto, que defende a proteção forçada no lugar de novos confinamentos, foi coordenado por professores de medicina da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, Martin Kulldorff, e Stanford, também dos Estados Unidos, Jay Bhattacharya, e pela epidemiologista da Universidade Oxford, Sunetra Gupta. Segundo os signatários desse texto, os confinamentos produzem efeitos devastadores na saúde física e mental dos indivíduos e na saúde pública de curto e longo prazo. Aspas para um trecho dessa carta. Manter essas medidas em vigor até que uma vacina esteja disponível causará danos irreparáveis com os desprivilegiados desproporcionalmente prejudicados. Fecho aspas. Esse é o nosso primeiro assunto, então, do programa desta sexta. Começo com você, Fiuza, você que tem chamado muita atenção aqui para a importância do isolamento só dos vulneráveis. Agora temos, então, essa carta divulgada por integrantes da comunidade científica, justamente em linha com essa ideia da proteção dos vulneráveis. Fiuza. Agora um posicionamento robusto, né? Muita gente, muitos cientistas envolvidos nessa tomada de posição, que é muito importante. Tanto em Harvard quanto em Stanford, nós tínhamos visto ao longo, né, do percurso da pandemia, alguns alertas nesse sentido. Porque a experiência do lockdown, do isolamento total, era uma hipótese, era uma tentativa. A falha, na minha opinião, foi no percurso, né? À medida em que se fosse monitorando a chegada aos hospitais, né, a origem das pessoas que estavam infectadas, se fosse monitorando a eficácia ou não desse tipo de isolamento. Vários sinais apareceram indicando que não era eficaz, cientificamente eficaz, ou pelo menos não comprovável, e, ao mesmo tempo, os custos humanos dessa abdicação à vida em sociedade praticamente eram gigantescos. A gente não vai detalhar tudo aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que governos precisaram, como aconteceu no Brasil, socorrer a população com uma maneira de aporte de recursos sem precedentes para que as pessoas não morressem de fome. Essa era a nossa primeira preocupação lá atrás. O informal, o ambulante e até populações de rua haveria, né? E houve, né? Isso ainda está sendo medido, mas esses danos, Vitor, o que importa agora não é recriminar aqueles que tomaram decisões discutíveis, é desalojá-los dessa teimosia, né? Porque os negacionistas passaram a ser aqueles que continuam afirmando como ciência aquilo que era uma hipótese e deu errado, né? Então, o Plano São Paulo, por exemplo, a gente sabe que foi uma tentativa, mas em nenhum momento, quer dizer, essa graduação, esse abre e fecha, por exemplo, agora, cinemas, teatros, museus, né? Reabrindo. Poxa, se nós estamos reabrindo cinemas, teatros e museus, como as escolas, onde estão os grupos menos vulneráveis, quase que invulneráveis, já estou usando palavras que a patrulha vai vir sedenta de sangue em cima, mas são quase invulneráveis, me permito usar, se observando a estatística, ao coronavírus. E as escolas, esse tabu. Então, o que nós precisamos, é importante que esses estudos apareçam, o que nós precisamos agora é ultrapassar o tabu, né? Boa parte da população foi aterrorizada, o dimensionamento do risco não foi bem feito,
e esse é o momento, então, de uma grande transparência para que as sociedades possam se recuperar, porque o dano até aqui já é muito grande. Diga, Augusto. Agora é o momento de se discutir, de se resolver como voltar e não mais quando. Chega, não tem mais isolamento social, porque isso é uma bobagem, a partir de agora é inútil, e tem sim, eu acho que tem que ser estimulada a imunidade de rebanho. E acho que passamos da hora de reabrir todas essas atividades. Nós aqui estamos trabalhando em segurança. Por exemplo, é o distanciamento social, não é mais o isolamento social que está em pauta. Eu ontem conversei com gestores de escolas particulares. Eles, várias quebraram. Não estão conseguindo, eles pagam salários maiores para professores, eles têm um equipamento melhor, as aulas à distância são melhores, mas eles sabem que isso não resolve. Houve uma evasão já muito grande. Por quê? Porque os pais foram aterrorizados pelo jornalismo necrófilo e porque o governo é medroso, as autoridades são medrosas, sobretudo os candidatos à reeleição. Isso acontece no Brasil inteiro. Não, imagina, morre alguém durante a eleição, então eles só pensam nisso. É o interesse eleitoreiro. E os pais, sobretudo os pais que são funcionários públicos ou que já têm bastante dinheiro para ficar sem trabalhar durante um largo período, esses pais não deixam as crianças ir para escolas, ignorando que países como a Dinamarca, por exemplo, ficaram, no caso da Dinamarca especificamente, 30 dias sem aulas e ponto. Voltaram em abril a estudar. Aqui perdemos o ano letivo. Mais de 200 dias com álcool, com a suspensão das aulas, que afetaram 50 milhões de brasileiros em idade escolar, crianças e adolescentes. Chega, acabou. Isso aí, quando autorizaram a reabertura, os responsáveis por boatos terroristas é que provocaram a reação, também estimularam a reação de pais e professores e etc. Uma escola em São Paulo abriu, depois da autorização, no dia seguinte, uma escola na Penha, isso quanto ao ensino público. E já aparece a presidente da entidade dos professores públicos, a tal Bebel, que é presidente há 11 anos e é deputada estadual agora, pelo PT, naturalmente, ou pelo PSOL, tanto faz. A Bebel já disse, vamos fazer uma greve pela vida. As crianças representam 2% dos casos confirmados de Covid e o índice de letalidade é baixíssimo. Então chega de conversa fiada. Eu só queria, para encerrar, lembrar que os historiadores do futuro, se quiserem saber o que aconteceu em 2020, consultando jornais, vão descobrir que houve a pior pandemia da história, dos últimos 100 anos, digamos, depois da gripe espanhola, que começou, mas não acabou. Isso aqui que o Vitor acabou de noticiar, não merece a primeira página dos jornais. Não merece. Quem consultar no futuro as primeiras páginas vai achar que a pandemia ficou escondida em algum lugar e permaneceu para sempre no Brasil. Diga, Zé. Olha, parece até que nos escutaram aqui. Desde o início, estranhávamos esta solução tirada, ninguém sabe exatamente de onde esse college, Imperial College, tirou, né? Porque ele é contra toda a lógica até hoje na humanidade, porque sempre houve pandemias, endemias e epidemias. E o grande tratamento, desde sempre, foi isolar o agente transmissor. Sempre. Isso é uma prática. Qual é a técnica? Isolar o agente transmissor. E desta vez, isolaram os que não tinham a doença, né? E isso complicou e muito a ideia das pessoas. Houve uma disseminação de um medo anormal, a ponto de pais ficarem com medo de filhos, né? Aquelas coisas ridículas de abraçar através de um plástico, né? Como se o simples isolamento fosse vacina.
todo mundo que tinha um pouquinho de racionalidade sabia que isso não era verdade. Isso não era verdade, nunca foi. O isolamento, a quarentena, era para prorrogar a disseminação do vírus e proteger não o cidadão, mas o aparato de saúde. Isso é real, é a verdade. E acho interessante que todos os governos, estaduais, municipais, venderam essa ideia de proteção em cima dessa mentira. Aí vem o presidente Jair Bolsonaro e fala a verdade. E foi execrado por isso. Vem o Supremo e joga para os estados e municípios. E nós não estamos falando aqui nada em dinheiro, nós não estamos falando nada em economia, que tem um estrago forte, mas é a saúde mental das pessoas. Essa quarentena atrapalhou muito, tanto psicologicamente como em outras doenças. A gente vai viver no futuro uma outra epidemia de doenças evitáveis, né? As pessoas ficaram em casa, não foram fazer prevenção, não foram fazer exames, né? E isso prejudica muito, principalmente no tipo de medida preventiva que adotamos aqui na saúde brasileira. Então, é uma lógica, mas até hoje muitas pessoas se escondem e não querem entender. Qual é a lógica da história? É de que o vírus é perigoso, sim, ninguém sabe qual é o resultado dele em cada pessoa, pode ser grave, então tem que ser evitado. Ser evitado, mas não tem jeito de 100% evitado. Então é determinar conceitos básicos de higiene, de afastamento de pessoas e tal, mas de afastamento dentro da medida do possível. E não trancar tudo, porque um dia vai ter que colocar a cara para fora, né? E agora a gente está chegando a essa lógica, né? Um senador me disse que no estado do Amazonas, as pessoas ricas que podiam, elas se isolaram. E o povão saiu na rua, né? Aí o que aconteceu? Houve uma alta taxa de infecção no estado do Amazonas, e aí quando estava caindo, os ricos, as pessoas que estavam reservados em casa começaram a sair, uma nova onda. E agora os hospitais particulares, segundo o senador, estão cheios no estado do Amazonas, exatamente na contramão do que era no início. Agora os hospitais particulares estão cheios. Quer dizer, o pessoal que tinha dinheiro para ficar isolado até agora está saindo e está pegando a doença. E são os ricos, que um pobre não tem como ficar em casa, como pregavam alguns governantes, alguns governadores estaduais e municipais. Portanto, é a lógica, não há o que fazer. O jeito é proteger os vulneráveis e vida que segue, né? Um dia o vírus vai sim rondar você.